Empreendedores, empresários obstinados por resultados. A felicidade está no ar. Esse Pode Acelerar vai ser icônico, memorável. Eu estou aqui com um dos empreendedores que eu mais admiro, um cara que além de altíssimos resultados, é exemplo de muita coisa bonita, família, bem-estar, felicidade. Geraldo Rufino, seja bem-vindo ao Pode Acelerar, meu irmão. Porque aqui a energia acontece aqui, né? A coisa do empresarial acontece primeiro com a pessoa física. E aqui é o lugar onde você já chega, já carrega as baterias, porque tem energia familiar, tem a base, né? Eu acho que a base é a família. Legal. A base de uma família é uma mulher. E aqui, quando você vem nesse ambiente que você tem, eu já me sinto, tipo assim, energia, bateria carregada. Prontinho pra saltar. Bora lá. Falando em energia e bateria carregada, Rufino, eu já conheço você há uns 5, 6 anos, né, meu amigo? Já interagi com você inúmeras vezes e eu nunca te vi com a bateria assim, mais ou menos. Que dirá fraca, né? Você sempre tá com a energia lá em cima, esse sorriso maravilhoso no rosto. E todo mundo que tá em volta de você fala, não, ele é assim 24 horas. Porque a gente que te conhece, te convive, a gente te admira tanto que às vezes a gente vai até em alguém na sua equipe e fala assim, não, mas o Rufino é assim mesmo o tempo todo. E o pessoal fala, ele é assim. Como é que você mantém essa energia lá em cima, esse alto astral? Porque isso vai, né, impactar na nossa disciplina, vai impactar no nosso humor, vai impactar na nossa atitude. E a nossa vida, assim como a nossa empresa, é muito reflexo de quem a gente é, né? Como que é pro Rufino manter essa energia? Olha, eu entendo o seguinte, essa coisa da gratidão, da motivação, deveria ser espontânea do ser humano pelo simples fato de estar aqui, o privilégio de mais um dia. Eu aprendi isso muito cedo. Do jeito que está aquele sol lindo aqui na sua varanda, quando o sol pintava na fresta do meu barraco na favela, é o mesmo sol, gente. Esse sol que está aqui lindo é o mesmo sol que está lá atrás. Então, o resto, o resto são acessórios, são rótulos que você pode mudar, pode colorir, pode modificar. Mas o principal, que é essa energia divina que nós recebemos de manhã, esse é imutável, insubstituível, que é o privilégio de mais um dia. É isso que nos dá vida. Se você levantar de manhã nesse país, você dá de cara com essa energia, porque nós estamos num lugar, num continente, aliás, no nosso país, no meu ponto de vista, é um continente, que tem o melhor clima do planeta. Então, você levantar de manhã, se você não tiver a grandeza de olhar para dentro, agradecer que você está com vida 22, olhar para esse sol lindo, lembrar que você tem um diamante que você acabou de ganhar, você tem 24 horas para lapidar. Se isso não for suficiente para te motivar, eu acho que você precisa apanhar. Pendurar você e dar uma surra para você aprender a ordem dos valores. Quais são os seus valores? Quem é você? Quanto tempo acha que você vai ficar aqui? Então, cara, para onde é que você quer ir? Então, cara, agradece, você ganhou o dia, tudo que nós precisamos é isso. O privilégio da luz de mais um dia. Aí você olha em volta, você tem Deus do lado, que é a pessoa que dormiu com você. Você tem família. Cara, se você tiver que ir para algum lugar, depois você tem para onde voltar. É privilégio demais para você não agradecer. É muita bênção, né, Rufino? Talvez a leitura, a lição que eu tiro do que você está falando, é que muitas vezes o ser humano, os empresários, a gente foca muito no negativo, foca no que está faltando. Às vezes a gente acha que vai precisar de mais 1 milhão no bolso para poder ser feliz, sendo que sendo feliz você vai antecipar aquele 1 milhão mais rápido, né? Você falou em foco. É exatamente isso. As pessoas estão muito focadas no estrume. E se tem estrume, tem um cavalo. Cara, para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Que legal. Então, eu acho que assim, objetivo. Para onde é que você está olhando? Qual que é o seu ponto de vista? Mas nós estamos em tempos difíceis. Não, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Mania que as pessoas têm de dizer que agora estamos em tempos difíceis. Eu ouço essa frase desde quando era garoto na favela. Ué, então o que era difícil? Se é difícil agora, como é que era lá então? Se lá para mim não era difícil, o que é que seria agora? Então, cara, não é o que você tem ou o que você construiu ou constituiu. É quem você é. Então, se você resgatar os seus valores e for lá na sua essência, você vai ver que você nasceu privilegiado. Você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides e ainda não percebeu que você não é a porrinha que não deu certo. Você deu certo. Você foi vitorioso lá no start, né? E que vitorioso, né? E ainda não agradeceu. Olha quanta gente deixou a vez para você. Olha como você foi privilegiado em ter conseguido. Significa que o sucesso estava lá. A sorte estava lá. O resto é com você.
E Rufino, para mim as pessoas também banalizaram o que é difícil, né? Ah, eu tenho um probleminha com funcionário, é difícil. A empresa deu prejuízo um mês, é difícil. As pessoas têm que escolher melhor aquilo que elas colocam como difícil. Difícil é não conseguir sair da cama, difícil é ter um filho assassinado, difícil é ter um câncer crônico. É o que você falou, a gente está com ar entrando nos nossos pulmões. Estamos com toda a saúde para fazer acontecer. Eu acho que qualquer que seja o contexto de vida que a gente tem, isso não é uma limitação, né? Isso às vezes é um degrau te convidando a seguir em frente. Eu chamo de anticorpos. Anticorpos. Porque assim, se você não der uma baixadinha, você não salta. Se você nunca comeu titica, se você nunca teve um resfriado, um sarampo, primeiro troca de temperatura, você morre. Você não tem proteção. Não tem sistema a proteção imunológico. vai se desenvolver na medida que você vai caminhando. Então, eu acho assim, você é um estudioso disso, então você deve saber claramente como é que funciona o cérebro. Convenceram a humanidade lá atrás, quem já conseguiu dar um passo à frente, em vez de dar a mão e trazer o outro, ele diz pro outro, para você não dá, é difícil, tá? Eu subi aqui, mas é difícil. O outro achou que realmente acreditou naquilo e nem tentou. Cara, é mentira. Sangue azul, nobre, imperador. Não, ser humano. Semelhante, todo mundo pode, mas alguém para enfraquecer o outro disse que era difícil, o cara acreditou. Cara, nós estamos no século XXI, hoje tem informação, tecnologia, um monte de aplicativo que você baixa que está escancarado assim, é possível. Então é hora de você convencer o seu cérebro, informar o seu cérebro, que ainda está parado lá atrás, que não é difícil, é possível. O difícil é o processo, mas você dá o primeiro passo, começou a movimentar. Quando tem movimento, tem oportunidade. Então, assim, cara, pare de acreditar no é difícil e comece a acreditar no é possível, que a transformação começa a partir de você. Então, eu acho que é isso, né? Mentalidade, tudo começa na mente. Mas se você está acreditando que é difícil, aí vem uma energia divina e fala, seja feita a vossa vontade. Que lindo. E às vezes também uma estratégia mental que eu tenho, meu amigo, é assim, às vezes eu olho para um objetivo que é mais longo, é mais desafiador. Até poderia dizer difícil. E aí me cai uma ficha que muitas vezes o difícil, ele é composto de pequenas etapas fáceis. Exemplo, estou muito fora do peso. Estou com 100 quilos e deveria estar com 70. Caramba, perder 30 é difícil. Agora, ter disciplina no dia é fácil. Aí depois mais um dia, mais um... Então, pequenas partes fáceis, de repente você está lá no difícil. Mas as pessoas, elas não estão afim de enfrentar a jornada, Rufino. O ser humano, ele quer o milagre, mas não quer a peregrinação. Exatamente. Aí fica difícil, né? É tipo assim, o cara acredita, mas não dá o primeiro passo. Cara, você não tem... Sem noção, né? Porque se você acredita, dá o primeiro passo que Deus põe no chão. Cara, que lindo. Só que você precisa dar o passo. Você precisa acreditar. Eu por exemplo, você falou de estrutura física. Eu não faço academia, não faço nada, minha agenda é acelerada, eu não paro em lugar nenhum. Quantas palestras você deu no ano passado, meu amigo? 300 palestras. 300 palestras. 200 e pouco presencial, mesmo com esse clima de pandemia. As pessoas se organizaram, se protegeram, se cuidaram. E ó, o Rufino já palestrou no Giants, já vi várias palestras, um dos maiores palestrantes para empreendedores e para pessoas do Brasil. E quem tá dando esse elogio aqui é um cara bom de palco que ama falar e que participa de eventos, treinamentos e palestras, né, há quase 20 anos, né? Porque isso vem do meu berço lá com meu pai. Você nasceu. Você é top. Você nasceu no palco. Você é uma inspiração para todos nós, meu amigo. Olha, eu agradeço. E sabe uma coisa que eu faço palestra, essa quantidade de palestras não me cansa? Porque eu não tenho um texto, eu não tenho um PowerPoint, eu tenho vida real. Então eu levo para as pessoas um pedacinho daquilo que eu venho fazendo, não na minha história de catar latinha, de sacar carvão, de perder a mãe com 7 anos, não. Isso foi só anticorpos. Eu conto um pouquinho para as pessoas numa palestra o que eu faço hoje com pandemia, o que eu faço hoje com guerra, o que eu faço hoje com mudança política, o que eu venho fazendo, mas Deus da base. Para as pessoas perceberem que eu não tenho nada de especial. É só vida real. O que eu fiz, qualquer um pode fazer. Então eu compartilho com as pessoas numa palestra um pouquinho do que eu venho fazendo, baseado no propósito daquele time que está lá. Então eu vou numa cadeia, por exemplo, fazer para presidiário uma palestra. O meu objetivo ali, focado, é que aquelas pessoas se interessem em se reumanizar e sair pela porta da frente. Em buscar o melhor deles, que eles são bons, as pessoas são boas, elas se perdem no caminho. Então fazer com que as pessoas achem a direção e volte pela porta da frente. Eu fico muito feliz quando eu consigo esse objetivo. Eu adoro falar com essas pessoas que não estão acreditando mais. E quando eu vou em outra instituição que tem CEOs, diretores, presidentes, então, é outro time esperando outra coisa, esses caras precisam ser conscientizados de uma outra forma, que também é humanização,
que é uma conexão, que é vida real, que é sensibilidade, que é amor, que é carinho, que é gratidão, que é novo normal, mas do que eu já estou fazendo. E não de uma teoria que eu fiz um treinamento em Harvard. Não, não é isso, não. É vida real. Então, eu acabo não me cansando em fazer uma palestra, porque eu não tenho a menor possibilidade do assunto ser o mesmo, de ter um nome de palestra ou de ser a mesma fala. Porque são pessoas diferentes. Eu me conecto com as pessoas e eu vou com um propósito muito firme de impactar uma pessoa a sair desse bate-papo. Aliás, é esse o nosso objetivo aqui hoje. Aqui, quando se fala acelerador, gente, o empresarial, os empresários têm uma responsabilidade de mãe. Não importa os filhos, todo mundo precisa ser cuidado. Ele se propôs a ser mãe, ou seja, ele se propôs a ser empreendedor ou empresário. Cuidar de pessoas. Ele precisa cuidar de pessoas. Então, aquele cara é mais problemático. Então, dá mais treinamento, dá mais orientação, dá mais informação, se prepara mais, compartilha e prepara ele. Cuida melhor dele. Mãe. Então, cuida de todo mundo e aí você tem o poder. Você tem o poder de influenciar, de conduzir, de estabelecer. Então, quando é que você desiste? Não, você não desiste. O cara é que tem que deixar de querer. Mas enquanto as pessoas estiverem querendo, eu acho que tem que fazer o que vocês estão fazendo. Preparar as pessoas, entender que o outro também é bom, fortalecer o outro. E eu acredito que isso melhora a sua vida como pessoa. Então, toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu vou tão focado, tão determinado em impactar uma pessoa, que é o caso do nosso bate-papo aqui hoje, para que ele olhe para dentro e perceba o gigante que está nele. E aí ele compartilha com mais alguém na casa dele. E eu consigo melhorar 2 pessoas. Então a minha meta está sempre baseada em 1. Se eu conseguir 2, eu dobrei a meta. Não, e você querendo entregar o seu melhor para esse 1, você acaba entregando o melhor para todos, né, Rufino? Energia, nós somos seres de luz. Eu vejo uma coisa parecida entre nós, que eu vou muito com o coração também. A imersão aceleradora empresarial já foram aí dezenas de turmas e eu nunca fiz uma imersão igual. Eu uso pouco PowerPoint, eu vou com o coração. Eu sempre dou exemplos de coisas que eu estou vivendo no dia a dia, né? Nossa empresa, nosso grupo agora, o Grupo Acelerador, as empresas que a gente é sócio, a gente já está com 600 colaboradores. Então, eu compartilho meu dia a dia, como é que eu contrato, como é que eu demito, como é que eu lidei com a situação que é aquele cliente que, eu brinco assim, Rufino, toda empresa vai ter um cliente, um dia, que não deveria estar no mercado, deveria estar no manicômio. Você já teve algum cliente assim que está muito fora da caixinha? E, pô, não adianta reclamar. Ajuda ele. Ajuda ele, vê o que você aprende, né? Porque o pessoal fala, o cliente nem sempre tem razão, eu concordo, mas ele sempre traz aprendizado. E esses mais difíceis trazem mais aprendizados ainda, né? Então, isso da gente ir com o coração e ensinar aquilo que a gente vive, ao invés de aprender para ensinar, a gente vive para ensinar. Faz diferença, né, Nós somos emocionais. Quando você fala faço com o coração, nós somos emocionais. Então, quando eu vou falar com as pessoas, eu quero atingir as pessoas, eu olho para dentro dela. Porque a força está nela. Eu não tenho o poder de transformar a pessoa, mas ela tem. Se ela aceitar olhar para dentro, ela percebe que ela pode um pouquinho mais. Ela pode ser um pouquinho mais humana, um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais generosa, um pouquinho mais mãe. Ela pode ser, e por consequência, ela pode ser pai também, que aí você consegue carinho de mãe e disciplina militar. Top. Você consegue um equilíbrio e você consegue melhorar o time. Onde é que começa esse time na área empresarial? Começa dentro de casa. Você tem um sócio. Como é que você convive com o seu sócio? Eu vou dar um toque para vocês. Você tem um sócio? Então, você tem um sócio majoritário dentro de casa. Como é que você convive com ele? Eu estava conversando agora com o Marcos. Cara, ele tem um sócio majoritário aqui na casa dele, é a mulher dele. Ele quer um filho, então tem que esperar a mulher decidir. E depois que tiver o filho que ele tanto sonha, então o filho não é dele, é dela. Cara, quando você aprende a lidar com esse sócio majoritário e tem humildade, a grandeza de ir até a cozinha, a casa dele é relativamente pronta. Ele tem que descer uma escada, ir até a cozinha, fazer um café e levar para ela na cama. Isso é a primeira conquista do dia, para você aprender a lidar com o sócio que você tem e conquistar quem você acha que é seu. Esse tipo de relacionamento ainda serve de exemplo para você fortalecer o time, a equipe, você ser o exemplo. Você fortalece a família, os seus filhos, as pessoas que convivem com você, e essa energia você leva para o trabalho. E você vai ver que você vai passar a ser um gestor admirado. Quando você é um gestor admirado, por consequência, as pessoas passam a trabalhar para elas, porque admiram você. Elas esquecem, né, essa relação de quem ganha mais ou quem ganha menos. E aí você consegue montar um time de empreendedores dentro do seu CNPJ. Eu falo por experiência própria. Eu nunca falo aquilo que eu não faço, porque depois fica difícil. Como eu não tenho uma sequência, eu não tenho
um roteiro, uma fala programada, e eu não uso nenhum tipo de equipamento, eu procuro passar aquilo que eu faço, porque assim eu não preciso provar, a pessoa vai ver. Então o que eu estou falando é aqui exatamente o que eu faço. Eu tenho um time de empreendedores. Ninguém lá trabalha para mim, trabalha para eles. Ah, mas todo mundo? Não, não. Tem 10% que ainda está em treinamento, ainda está pegando a cultura e tal. E eu não preciso fazer nada. O próprio time tira quem não se adapta à cultura. Você vai ter um filho, o dia que você tiver um filho, você vai precisar fazer uma coisa que as empresas precisam fazer hoje. Ele acaba de chegar e ele não sabe. É você que tem que dizer para ele o que fazer, a direção. Ele depende de você quando chora, para comer, para beber. Tudo ele depende de você. E você vai dizendo o que fazer. Quando ele tem um ano e pouco, que ele já percebe que você anda, ele não quer mais engatinhar, ele levanta e anda também. Está copiando você. E aí vai. Sempre copiando você. A hora que ele tem 2 anos, ele já quer trocar uma ideia. 3 anos, ele já se acha. Então, você que tem que dizer para ele, isto pode, isto não pode. Isso é certo, isso não é, então você não vai fazer. Ah, pode chorar. Isso pode, isso não pode. Cara, nós precisamos que as famílias tenham essa responsabilidade, porque é dali que você vai constituir como é que você contrata no futuro. Porque a hora que você treinar essa criança com amor, com carinho, mas com disciplina, isto pode, isto não pode, você consegue ter um time, respeito, equilíbrio, família. O cara começa a perceber que quando a mãe espirrar, ele tem que dizer a mãe, amém, porque ninguém ama ele mais do que aquela pessoa que deu a vida a ele. Quando você vai para a empresa, quem deu a vida profissional para esse cara? O cara que abriu a porta, fez um currículo e contratou ele. E agora ele não vai aceitar dizer o que o cara contratou, o que o cara quer que faça? Qual o caminho que ele quer? Ele está respeitando as regras, mas as regras é dele, a cultura é dele, o negócio é dele, o cara acabou de chegar. Então ele tem que fazer exatamente o que ele fazia com o filho dele em casa com 2 anos. Isto pode, isto não pode. Exato. Eu chamo de democracia cubana. Dê às crianças e dê a quem você está contratando o direito de concordar. É a disciplina militar Disciplina do pai. militar. Esse paralelo, né, do pai e da mãe criando os filhos com o líder e o gestor formando a equipe é perfeito. Para mim, o funcionário, ele passa por estágios de maturidade mesmo. Ele entra na empresa, ele é um bebê, ele não sabe nada. Bebê faz caquinha, você tem que dar papinha na mão. Tem que ter paciência ali no começo. E às vezes a empresa contrata um funcionário e quer que na primeira semana ele esteja entregando um alto resultado. Não vai estar. Não dá. Então cuida do bebê, o bebê vira criança, criança vira adolescente, adolescente vira adulto. E você dá a direção. A mãe é bússola, ela dá a direção. O gestor é bússola, ele dá a direção. Você acabou de chegar, você não sabe. Ah, mas eu sou formado. Então, mas aqui, o problema não é a sua formação, é a nossa cultura. As pessoas vêm, o cara é engenheiro, é formado em técnico, não sei do que. Tá bom. Essa é a parte do currículo. Mas eu não leio o currículo, eu leio os olhos. Não é o que está escrito, é quem é a pessoa. Se ela estiver adaptada, com humildade, com valores e com disposição para aprender, que é muito aquela oportunidade para crescer naquela empresa como empreendedor, ele está contratado. O currículo é só complemento da técnica que ele precisa entregar naquele setor. E aí sim, agora ele precisa se adaptar à cultura e não a cultura se adaptar a ele que está chegando. Perfeito. E quem já está chegando com esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento, vai acabar absorvendo o que ele trouxe de bom. Mas é o que ele trouxe de bom somando naquilo que já existe. E não modificando o que já existe porque chegou alguém que pensa diferente. Total, Então, continuando esse paralelo aí de, né, pai, mãe, líder e gestor, eu falo assim para os empresários. Porque tem empresário, Rufino, que ele é mãe demais. Ele sabe dar carinho, ele sabe dar colo, ele sabe orientar, ele sabe valorizar, mas falta ali puxar, né, esse arquétipo do pai, que é a disciplina militar, que é provocar, que é pôr o dedo na ferida, falar, tá errado, isso foi ruim, você pode entregar mais, o teu nível de entrega tá, olha o teu número, né? Você não vai alcançar os seus sonhos, você não vai crescer dentro da empresa entregando essa performance aqui. Então tem empresários que são mãe demais, tem empresários que são pai demais. Então eu brinco assim, né? A gente tem que saber flexibilizar, né? A gente tem que fazer ali um caminho infinito entre acessar esses dois ali. Vou repetir. E se eu sou pai demais, eu tenho que desenvolver a habilidade de acessar minha mãe. Gente, vocês da técnica, grava isso e dá para esse cara assim que ele tiver um bebê. Fala assim para os empresários, porque tem empresário, Rufino, que ele é mãe demais.
ele sabe dar carinho, ele sabe dar colo, ele sabe orientar, ele sabe valorizar, mas falta ali puxar, né, esse arquétipo do pai, que é a disciplina militar, que é provocar, que é pôr o dedo na ferida, falar, tá errado, isso foi ruim, você pode entregar mais, o teu nível de entrega tá, olha o teu número, né? Você não vai alcançar os seus sonhos, você não vai crescer dentro da empresa entregando essa performance aqui. Então tem empresários que são mãe demais, tem empresários que são pai demais. Então eu brinco assim, né? A gente tem que saber flexibilizar, né? A gente tem que fazer ali um caminho infinito entre acessar esses dois ali. E se eu sou mãe demais, eu tenho que desenvolver a habilidade de acessar o meu pai. Né? E se eu sou pai demais, eu tenho que desenvolver a habilidade de Fechou, bora, tô anotando aqui. Porque assim, a hora que você tiver seu coração. Hora que você tiver seu filho na mente, olha, a hora que você tiver seu filho, se você aplicar este modelo que nós estamos falando, você vai ver que ser humano que você vai preparar. Eu estou falando por experiência própria. Meus filhos foram educados para serem boas pessoas. O resto, eles aprenderam, desenvolveram e hoje se tornaram pessoas produtivas, bons empreendedores. Mas, acima de tudo, a referência que eu tenho dos meus filhos é que eles são boas pessoas. Respeito, carinho, relacionamento, respeitar os outros. Cara, valorizar as pessoas. Então, boas pessoas, valoriza, fortalece outras pessoas em volta, contagia as pessoas em volta. Então, é o melhor presente que nós podemos deixar para os nossos filhos, para eles terem oportunidade na vida, independente dos tempos que vão mudando, é quando você consegue fazer com que ele seja um grande ser humano. E a melhor coisa que você pode fazer para alguém que você contrata é a mesma coisa. É você preparar ele para que ele seja o dono da empresa, um grande ser humano, um gerador de oportunidades. Eu sempre preparo a minha equipe para que eles me superem. Meus filhos me superaram, graças a Deus. Minha mulher me superou. E a minha equipe, minha gerente, minha diretora, elas foram me superando. E aprenderam comigo e fazem o que eu ensinei melhor que eu. Isso me dá o privilégio de eu ser especialista em fazer nada. Porque assim, eu cuido das pessoas, o resto das pessoas faz melhor que você. Deixa as pessoas fazerem. Nós estamos aqui num bate-papo e tal, mas sabe quando é que você ia ter habilidade desse time seu de fazer tecnicamente o que tem que ser feito? Não, os meninos é que sabem. Então deixa os caras fazerem. Cara, assim, de tudo eu sei um pouco, então você é mediano? Não, cara, para que você quer ser medíocre, mediano, se você pode ser top naquilo que você faz? Vai ser bom naquilo que você faz? Vai aprimorar aquilo que você faz? E você com certeza consegue deixar um legado. O melhor legado, no meu ponto de vista, que você pode deixar é quando você se torna imortal. Eu tenho uma mãe imortal, que foi embora fisicamente quando eu tinha 7 anos e meio. Um pai imortal que foi embora recentemente, mas foi embora com 106 anos. Que lindo. E eles se tornaram imortais para mim, porque no meu ponto de vista, só morre quem é esquecido. Quando você vai no cemitério, se você olhar direitinho, aqueles túmulos gigantes, bonitos, mas tudo cheio de pó, portinha quebrada, pedaço de construção arrebentado. Eu olho para aquilo e falo, bonito, grande, né? Mas esse cara morreu. Tá esquecido. Tá esquecido. Quando você vai numa lápide, como eu vou ver meu pai, só tem um jardim, uma lápidezinha e jardim em volta. E difícil, eu nunca fui lá para não ter uma flor. Esse cara é inesquecível. Esse cara não morreu. Então, esse cara está aqui, na mente e no coração de quem o conheceu. Por isso que eu falo, gente, faça o bem. Queira o melhor para o outro. Só faça o bem. Se torne imortal, se torne inesquecível. Deixe na sua trajetória uma sementinha na mente e no coração das pessoas. Você não vão esquecer de você. E se você fizer uma maldade, as pessoas são tão boas que elas perdoam, elas esquecem. Agora, se você fizer um bem, se você fizer diferença, que acrescenta, que soma na vida das pessoas, você se torna inesquecível. As pessoas não vão esquecer você. Esse é o melhor legado que pode deixar. Porque o patrimônio, aquilo que você construiu, aquilo que você desenvolveu, você não pode levar. Mas essa energia que você deixa sua para sempre. E você se torna inesquecível. Então, e por consequência, imortal. Então, para mim, imortal é isso. E daí vem um outro ponto que eu acho super importante. As pessoas querem ser importante. Eu falei, eu nasci importante. E eu percebi isso com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu arrumei um trabalho para ensacar carvão. Eu trabalhava 12 horas por dia. E eu conseguia, com isso, pouco mais de meio salário, mas o suficiente para pôr em casa café com leite e pão com manteiga. Para 9 pessoas. Minha mãe já tinha falecido, tomava café da manhã, meu pai e os 7 irmãos. E eu.
eu era o provedor daquilo. Eu conseguia, com um pouco mais de meu salário, promover o café da manhã que não estava ao alcance do orçamento do meu pai. Cara, eu me sentia tão importante. Então, a minha importância... Você é importante, eu sou muito importante. Mas eu não sou importante por causa de um carro alemão ou de um primeiro milhão. Eu sou importante porque eu conseguia perceber que importante é quando você consegue fazer alguma coisa que beneficie o próximo. Eu conseguia fazer isso com 8 anos de idade. Então, eu nasci importante. Eu já era importante lá atrás. Isso, para mim, virou propósito. Eu sempre procuro ser importante. Eu sempre procuro dar a mão e puxar mais alguém. Eu sempre procuro ter o papel de locomotiva, mas sem subestimar quem está do lado ou vem depois. Transformando a outra pessoa também, compartilhando o conhecimento, para que ela também perceba que ela também pode ser locomotiva e não vagão. E aí, essa pessoa se fortalece e, em vez de me atropelar, ela empurra, porque uma locomotiva empurra a outra. E a composição da vida fica leve. Então, na realidade, pensa num cara que vive feliz. Pensa num cara que vive leve e que vive numa constante alegria e a felicidade. Por isso, saúde. Ah, mas você... E agora? Como é que você fez com o Covid? Eu não pego isso, eu só pego o que me interessa. Eu tenho bom gosto. O cara assim... Não pegou Covid, não, isso não me pertence. O cara assim, olha, mas você abraça todo mundo. Você... Então, qual que é o problema? Eu vivo de luz. Essas pessoas têm energia boa. É lá que fica o Covid dela para lá. Para mim não faz diferença. Assim, mas o filho, você está brincando com isso. O vírus é invisível. Eu falo, a energia divina também é invisível. No que você acredita? Cara, as pessoas precisam resgatar esses valores. A espiritualidade precisa acreditar. Os negócios são uma consequência. Eu acho que o grande ponto é isso que você trouxe, né? O que você acredita? Que eu traduzo assim, né? Onde você está colocando a sua energia? É incrível como o nosso comportamento muda quando a gente ajusta como a gente vê as coisas. Ponto de vista. Ponto de vista. Então, às vezes, o dono, a dona da empresa ali tem um olhar ruim em relação aos funcionários ou à equipe, e aí ele não consegue delegar, não consegue formar, não consegue acreditar. Às vezes ele ouviu, ou às vezes ele foi roubado, ou às vezes ele teve tanta dificuldade que ele começa a verbalizar e pensar assim, nossa, funcionário não presta, funcionário é muito difícil. Rótulo. Exato. Ele foi rótulo. Formar pessoas, eu não sei se vale a pena, que vai me abandonar. Então a gente precisa, eu vejo assim que constantemente, do mesmo jeito que a gente vai lá e revisa os nossos custos, parece que a gente precisa revisar como que está o nosso olhar para as coisas, né, Rufino? E você falando aqui, você nos inunda, né, de tantos exemplos poderosos de como a gente pode olhar diferente para certas coisas. E ao olhar diferente, você se enche de esperança, de ânimo, de entusiasmo, e você percebe, não, dá para fazer acontecer. Como, por exemplo, essa questão do acreditar nas pessoas. Inclusive, se o empresário, a empresária não formar pessoas, ele sempre vai ser escravo do negócio dele. Né? Então, eu falo, formar pessoas não é opção, é obrigação. Ninguém faz nada sozinho, você precisa das pessoas. Então, toda vez que você tiver oportunidade, prepare os seus. Dá curso, dá treinamento, dá orientação psicológica, da motivação. Leve para ambientes que fortaleça ele de dentro para fora, que a pessoa fique motivada de verdade, mas percebendo de quem ele é e de quanto ele pode contribuir. Então eu entendo o seguinte, se você quer ter ascensão naquilo que você se propôs a fazer, prepare o time. Porque sozinho você não vai para lugar. Eu até digo assim, Rufino, você constrói o time e o time constrói a empresa. Não tem empresa ainda fazendo pessoas, né? Exatamente, exatamente. São pessoas que fazem empresa. Meu amigo, vamos falar do seu negócio. Você tem uma das maiores empresas da América Latina do seu segmento, a JR, né? Fala um pouquinho da JR hoje, quantos colaboradores vocês estão, como é que tá, né, a receita, um pouquinho das suas lições empreendendo aí nessa empresa maravilhosa que foi case no meusucesso.com. Então, porque você, além dessa grande pessoa, você também é um grande empreendedor com excelentes resultados, né? Vamos entrar dentro da JR um pouquinho. Olha, a JR Diesel, hoje nós temos a maior empresa. Eu catava latinha, como todo mundo sabe, eu reciclava latinha no aterro sanitário. E lá eu conseguia até mais que isso, eu comia lá e tal. As pessoas ficam perguntando se eu não tenho trauma. Não, gente, eu não tenho trauma, só para vocês saberem, tá? Eu tenho anticorpos. Cara, pensa no negão forte. E aí eu vim trazendo para a vida real um pouquinho
de mim e isso foi para a empresa. Eu fui empreender no CNPJ de outro quando eu tinha 13 anos. Eu tinha papel de empreendedor numa multinacional e lá eu cresci, lá eu me tornei supervisor, gerente, chefe, aliás, supervisor, gerente, coordenador, diretor. Lá eu cresci, lá eu tinha toda a mordomia do mundo, lá eu tinha conforto, conseguia realizar os meus sonhos. E, por consequência, ajudar pessoas. Por conta disso, acabou surgindo a JR Diz. Por conta de um acidente de percurso. Uhum. E nós começamos a JR Diz. Hoje, eu comecei a copiar. Era uma empresa que vendia peça usada. Por que peça usada? Eu comecei a vender peça dos meus caminhões, que bateram, não tinha como recuperar. E para vender aquelas peças, eu comprar mais peças. E eu comecei a copiar como é que era esse mercado, de vender a peça usada. E eu percebi que as pessoas não levavam isso a sério, com formalidade, com sustentabilidade, com seriedade de empresa. E eu comecei a fazer esse modelo porque eu copiava. Eu sempre fui a favor do seguinte, cara, não tenta reinventar a roda, não copia. Uhum. Eu comecei a copiar e entendi que esse mercado era gigante, no Brasil mal se explorava e tinha muito espaço para fazer. E eu fui fazendo, aquilo foi crescendo de uma forma assim, sensacional. E fui trabalhando, nunca tive, sempre empreendi no CNPJ do outro. Então, quando eu vim pro meu CNPJ, eu já estava tão acostumado a trabalhar 16 horas por dia. Ficou fácil. Ficou fácil. É isso que eu falo, ó. Mal funcionário não consegue empreender. Às vezes eu falo para os funcionários nas empresas, não é defendendo os empresários, não, é ajudando eles. Seja o melhor do teu departamento, seja um empreendedor dentro da empresa. Empreenda aí. Porque se um dia você for abrir a sua empresa, fica muito mais fácil. O cara, às vezes, ele é mais ou menos, ele pensa assim, vou abrir a minha empresa, vai quebrar. Vai quebrar. Você tem que fazer muita diferença. Você tem que fazer parte dos 10, 20% que faz muita diferença dentro da empresa que você empreende junto hoje, porque para de falar que você trabalha para os outros, você trabalha para você. Você trouxe isso aqui, eu sou a favor. Às vezes eu até puxo a orelha de alguém da minha equipe que fala assim, eu trabalho para o Marcos. Eu falo, não quero gente trabalhando para mim. Porque olha o tanto que é confortável, Rufino. Eu trabalho para o Rufino. Se eu erro, pô, tá tranquilo, eu errei porque eu trabalho pro Rufino, né? Se eu tô fazendo mais ou menos, pra que eu vou dar o meu melhor? Eu trabalho pro Rufino. Então eu falo pras pessoas, para de trabalhar pros outros, trabalha pra você. Mas a empresa é do cara, mas a carreira é sua. Os resultados são seus. Então dá pra ter uma postura de dono, né? Isso é um ponto muito forte. Quando você pensa em empresa do cara, lembra o seguinte, as taxas que todo mundo acha caro é do cara. Os impostos é do cara. O passivo é do cara. Os problemas trabalhistas é do cara. Todos os problemas que geram CNPJ é do cara. O que é seu? A oportunidade de empreender e levar só o ativo. Cara, então treine empreendedorismo aí, porque se você não conseguir ser empreendedor e crescer, ter reserva, ter dinheiro para aplicar, trabalhando no CNPJ do outro, não tente abrir o seu. Você não está pronto. Isso é total verdade, né? Porque às vezes tem muitas pessoas no mercado que pensam assim, não vou dar o meu melhor pela empresa. Então você não está dando o seu melhor por você. Para você. O grande não é a empresa, é você. Exato. O grande beneficiado das suas próprias ações, em primeiro lugar, é a pessoa. É você. Ou o grande prejudicado. É um erro. Você colocou muito bem. É um erro as pessoas acharem que trabalha para alguém. Trabalha para você. Eu fiz isso por experiência própria, cresci do tamanho que eu quis. Isso permitiu que eu fosse pronto a abrir o meu negócio. E deu super certo. Deu super certo. Até eu me envaidecer. A empresa já estava muito bem, grande, faturando milhões, e eu resolvi que eu podia fazer alguma coisa diferente. Nesta hora, eu fiz uma parceria, a minha mulher falou assim, mas você vai mexer com concessionária? Mas é o mesmo negócio. Não tem certeza? Você vai fazer parceria com estrangeiro, você tem afinidade, eles nem falam direito a sua língua. Não, imagina, sei o que eu estou fazendo, e trabalhando. E me meti a fazer uma coisa diferente. Gente, melhor aquilo que você faz. Para de querer abraçar o mundo e ser mais ou menos naquilo que você faz. Cara, eu quebrei para ficar torto. Porque eu errei na estratégia. Não foi culpa de ninguém. Foi vaidade minha, arrogância minha, prepotência minha, inconsequência minha. Por que eu consegui sair do fundo do poço e começar de novo e continuar tendo a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina? Ela segurou a onda, lá quebrou, eu abri concordada, fiquei devendo 16 milhões de dólares. Cara, eu fiz, mas eu reconheço que quem cavou o poço fui eu. Esse é o grande passo. As pessoas se recusam a assumir a responsabilidade da merda que fez. Não, eu assumo. Rápido. Não é porque eu sou melhor, ou eu sou sensível, eu sou humilde, não. Gente, é questão de inteligência. Quanto mais rápido você assumir a responsabilidade, menor fica o problema, porque ele passa a ser seu. Se você cavou o poço e o poço é seu, você tem a planta, você é o engenheiro do buraco que você fez.
Volta. Porque você tem a planta, você sabe que foi você que cavou. Então, graças a isso, a empresa voltou. Continua, mesmo com todos esses tropeços que eu passei, ela continua sendo a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Toda vez que preciso, eu volto lá e resgato a minha essência, a minha origem. O da latinha. Eu fiz muita coisa nesse período, mas como eu reciclava latinha... Mas como é que é reciclar latinha, trabalhar e comer no lixão e hoje ter uma empresa de reciclagem desse tamanho? Eu costumo dizer o seguinte, mudou só o tamanho da lata. Eu sou o mesmo cara e quando eu volto para minha essência, para minha origem, eu me sinto forte. Tipo assim, gente, faça com simplicidade. Copia, faça o óbvio. Faça com carinho, faça para o time. Hoje nós temos quase 200 pessoas nesse espaço. Nós produzimos 3, 4 veículos, caminhões pesados, ônibus por dia, que entra num box, você vai ter a oportunidade de conhecer. E sai do outro lado, etiquetado na prateleira. Atendemos o país todo e atendemos empresas que atendem 4 países fora. Cara, a empresa é minha paixão. O chão é azul epox. Nós temos uma coisa que chama carinho com disciplina. Nós, inclusive, eu tenho montando um negócio, você vai adorar. Adorei, assim, carinho com disciplina. Carinho com disciplina. Nossa, é isso. A empresa tem que dar carinho com disciplina. Carinho de mãe e disciplina militar. Nós não damos bônus, nós damos bom dia. Que legal. Quem ganha bônus é o cara. Nós só damos o bom dia. Você só reconhece o mérito dele. Ele se engrandece com o bom dia, dá um sorriso, sente a vontade, entende que ele é tratado com carinho, ele enche o pulmão de energia e ele produz. Aí ele produz acima da média e ganha bônus. Ele ganha o bônus. Ninguém na minha empresa ganha salário mínimo. Não é eu que pago bem, é ele que ganha bem. Porque é ele que ganha, não sou eu. É ele que faz, né? É ele que faz. Então ninguém trabalha para mim. E os que trabalham para mim, esses 10% que trabalham para mim, geralmente são os que vão embora na experiência. Contrata outro, então tem o rodízio, porque a gente tem quase 200 pessoas, é natural que tem um ou outro que não se encaixa na cultura e vai. Aham. Mas a maioria está comigo há mais de 15, 20 anos, meus comandos são femininos, eu acredito na força da mulher, todos os comandos são femininos, inclusive o meu comando, porque eu sou o presidente da empresa e eu mando em tudo e minha mulher manda em mim. Então, até o meu comando é feminino. É isso aí. Ô, Geraldo, você diria que 80%, quiçá até um pouco mais da sua equipe, é muito engajada e comprometida com a empresa? E com a vida dele, é claro. Eu não sou muito a favor do tal do veste a camisa. Eu sou do tipo que a pessoa tem que ser tatuada. O meu time que fica lá comigo há tantos anos não veste a camisa, eles são tatuados. Tatuados. Veste a camisa quem está entrando e fazendo experiência. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque às vezes, tem até na literatura, né? As empresas vão ter no máximo 20% de pessoas de alta performance. Eu falo, mas isso não acontece na minha empresa. Na minha empresa é 80%, 90%. 80%, 90% das pessoas amam estar na empresa porque elas trabalham para elas em primeiro lugar, porque é um ambiente que tem carinho, mas tem disciplina. Então a gente celebra muito as nossas conquistas aqui no acelerador, mas a gente também cobra, desafia. E eu sempre falo para a pessoa, por favor, faz a gente promover você. Porque, na verdade, não é a empresa que promove, é a pessoa que conquista. Se você esfrega na cara da empresa que você está entregando muito, você vai ser percebido. Mas se eu entregar o meu melhor pela empresa, a empresa não vê. Fica tranquilo, demite a empresa e você vai para uma outra oportunidade onde a pessoa vai te ver. Porque, às vezes, se esquece disso, né? Não é só a empresa que demite funcionário, não. O funcionário demite a empresa. Pessoas boas não ficam em empresas ruins, assim como empresas boas não aceitam pessoas ruins. Eu tenho essa trajetória. Eu nunca tive uma oportunidade, eu sempre gerei as oportunidades. E aí eu fazia com tanto amor, com tanta paixão na multinacional que eu estava, que os meus patrões, o meu gerente, o meu chefe ficavam olhando e eles começaram a não querer ficar sem mim. Porque eu trabalhava para mim, eu produzia tanto que eles começaram a me dar mais trabalho e eu comecei a fazer falta, caso eu não fosse. E eu comecei a trabalhar de segunda a domingo, porque eles não conseguiam mais ficar sem. Então, para ter certeza que eu não ia embora, eles deixaram eu ganhar. E aí eu comecei a melhorar de vida lá. Uhum. Então, essa é a atitude. Eu criei as oportunidades. E com isso, eu entrei numa empresa na época, eu tinha mal leitura, eu mal sabia ler e escrever, porque eu tinha 13 anos de idade, eu não tinha escolaridade nenhuma. Lá eu estudei, lá eu me formei, lá eu me preparei e disseram para mim que eu teria 2 dificuldades. Primeiro, por ser negro. Quantos anos você ficou lá, Rufino?
Essa empresa? Quase 18. Quase 18. Foi a sua escola de empreendedorismo. O empreendedor, meu exemplo de empreendedorismo é lá, porque lá eu nunca quebrei, tá? Eu quebrei 6 vezes, nesse período nenhuma. Excelente. Eu tô lá nesse CNPJ que eu nunca quebrei, e eu tive a oportunidade, que é uma coisa que eu gostaria de comentar. Eu fui trabalhar com judeus. Falam muito do judeu, que é só dinheiro, que é só no quê? Não. Judeu é unido, um protege o outro, eles são unidos, são organizados, são próximos, são família. E eu ficava reparando e copiando. Em vez de eu ficar com o pé atrás, eu copiava. Em vez de eu achar que eles eram racistas, preconceituosos, eu nunca liguei para isso. E era mentira, ainda bem que eu não acreditei nisso, é mentira, eles são sensacionais, são os caras espetaculares. E eu tive a oportunidade de ter aula com esses caras, eu copiava. O alemão eu copiei a disciplina, eu tenho um outro que está vivo, o alemão que faleceu, que ele me ensinava a leveza da vida, a elegância dele, o jeito. Marcelo Guti, que está aí, ainda tem um play center no Aricanduva. Doutor Marcelo, assim, uma elegância. Ele não punha chaveira na chave do carro, ele já tinha um carro esporte bonito, para não fazer barulho. Um cara que vivia, um educado, um gentleman. E eu copiava aquilo dele, a elegância dele, as roupas. E tinha um italiano que doutor Rafael de Cara. O Rafael, esse cara me ensinou a força da família, o relacionamento familiar, o cônjuge, o jeito que ele tratava a dona Berta. Eu já ia na casa dele quando era garoto, já me levava na casa dele quando era garoto. Eu comecei a receber aulas indiretas, eu só copiava. E eu consegui copiar a parte boa que eu admirava de cada um. E eu consegui ter o privilégio de ser educado profissionalmente por esses caras. E são meus professores e meus mentores até hoje. Que lindo. E alguém pode pensar assim, né? Mas, poxa, a empresa perdeu o Geraldo. Não. A empresa ganhou um excelente colaborador durante 18 anos, que deve ter levado a empresa de um patamar X para 10 vezes X. Eu tinha tanta liberdade que ninguém queria saber que hora que eu entrava, que hora que eu saía, o que eu fazia. Deixa o Geraldinho. Esse deixa o Geraldinho, ele me dava tipo assim, um resultado de 0,8. Eu dava 0,36. Porque eu fazia para mim, eu trabalhava com o meu time, trabalhava comigo, eu protegia todo mundo e eles protegiam a empresa. E a gente era intocável dentro do grupo. Então eu cresci, levei meu time para crescer comigo. Eu saí e meu time continuou pegando orientação comigo. Eu continuei dando mentoria para o time que trabalhou comigo tanto tempo. E recebendo mentoria dos meus patrões, que eu admiro, tenho respeito, foi extensão dos meus pais, sou grato a todos eles. E até hoje, os filhos deles vieram, treinaram comigo na empresa. E até hoje, eles me dão orientação, quase que ordem, como se eu tivesse 7 anos, tá? E eu simplesmente tomo uma atitude, me posiciono e aceito. Respeito. Se eles falarem para mim é como se tivesse meu pai ou minha mãe estivesse presente, dizendo, isso pode, isso não pode. Então não é o patrimônio, não é aquilo que você conquistou, é quem você é. E de vez em quando você precisa ir para o espelho e perguntar quem é de quem. Você olha o seu patrimônio, aquilo que você construiu, aquilo que você formou, e depois você olha para você e faz uma medição mental para você ter segurança, ter certeza que aquilo que você construiu não ficou maior que você. Você mora, você está aqui num lugar sensacional, acho que um dos melhores lugares para morar, no meu ponto de vista do planeta, você está aqui. Mas o cuidado que precisa ter, Marcos, é assim, cara, se amanhã depois eu tiver que ir para um apartamento de 2 dormitórios na cidade, isso vai me deixar para baixo? Vai me deixar triste, deprimido? Peraí, meu valor estava lá? Quem sou eu? Eu tinha um preço? Não é possível que as pessoas fiquem deprimidas porque ficou sem um pedaço do patrimônio ou porque temporariamente está sem o patrimônio que ele mesmo... Não foi você que ganhou, não foi você que construiu. Agora, temporariamente, você está sem e você não vale mais. Agora que você tem vivência, experiência, aprendizado, agora que você tem anticorpos, agora que você consegue melhorar, agora que você já aprendeu a andar de bicicleta, a chance de cair é menor e você está deprimido, vai se suicidar? Tem que apanhar. Cara, quem é você? Quais são os seus valores? Então as pessoas precisam se fortalecer entendendo o seguinte, se você tem um patrimônio, quem ganhou foi você. O seu patrimônio jamais, presta atenção nisso, jamais deixa as suas conquistas ficarem maior que você. Foi você é o conquistador.
a conquista é menor que você. Então, quando você estiver sem dinheiro, por isso todas as vezes eu levantei leve e fiquei melhor do que antes. Porque meu patrimônio nunca passou do meu nível. Eu sempre fui maior do que aquilo que eu conquistei. E quando você é maior do que as coisas que você conquistou, você se mantém conquistando, né? Porque você é mais forte que essas coisas. Aí você não cai na zona de conforto. É porque assim, né? Você falou da questão da arrogância. Às vezes o empresário, a empresária, ele voa, né? Mas ele voa da maneira errada e cai naquela armadilha que você caiu, né? Quando a gente pega a palavra voa, né? O V de vaidade, o O de orgulho e o A de arrogância. Então não voa da maneira errada. E eu, enfim, eu tive grandes exemplos dentro de casa, né? Meu pai é um empreendedor fabuloso, é um gênio, enfim. Muitos amigos, muitos mentores. Deus me abençoou demais, Geraldo, né? O seu pai é sensacional. A esposa que eu tenho. Então, eu não caio, eu ainda não caí nessa armadilha e me mantenho vigilante, né? Porque a gente tem que ser um eterno... Facinho de cair. A gente tem que ser um eterno vigilante, né? Porque a armadilha tá lá o tempo todo. Você errou o passo, você pisou lá, tá? Exato. Cara, então cuida. Isso que você falou é muito importante. Na sua faixa etária, pior ainda, tá? Porque assim, você ainda tá na faixa, nem filho vocês têm ainda. Então você ainda tá na faixa jovem. Gente, cuidado. Mas se você já tá um pouquinho com a faixa etária maior, cuidado mais ainda, porque você precisa ser um exemplo para os seus. Então, o seu pai teve uma trajetória e você copiou partes boas, então você está tirando proveito. Precisa continuar tendo cuidado, porque a armadilha vai estar lá o tempo todo. Gente, não tem um tempo difícil, eles são diferentes. Então, se você achou que você não caiu na armadilha ontem, não quer dizer que você não possa cair hoje. Preste atenção igual. Como é que você faz para manter isso? Eu demorei muito para aprender isso, tá? Para eu me livrar da minha arrogância, da minha prepotência, da minha vaidade, que era o maior veneno, demorou. Todas as vezes que eu subi, eu desci por conta da vaidade, da arrogância e da prepotência. Você quebrou 6 vezes, né, meu amigo? Mas eu não fali nem fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Mas olha... que é o importante, né? E a única vez que eu quebrei, que eu acho que não foi culpa minha, foi quando eu tinha 11 anos. Gente, eu comecei a quebrar cedo. Mas eu aprendi a repetir o erro, a vaidade. Eu ganhava e queria comprar isso, comprar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Então... Inclusive, eu ferrei meus filhos, porque meus filhos nasceram no carpete, eu demorei para perceber que eles precisavam de anticorpos. E eu comecei a criar uma bolha e proteger, e deixar que eles tivessem acesso, porque eu não tive aquela conversa e tal, e deixar eles fazerem coisas extraordinárias. Então, foi um erro. Meus filhos demoraram mais para aprender, para poder ter educação financeira, porque eu atrapalhei. Porque eu comecei a criar a condição... Antes da hora, eu me precipitei em que eles tivessem acesso a coisas que não era o tempo certo. Então é muito importante na educação financeira o que você está deixando de herança para os filhos. Eu acho sensacional onde você está, de onde você veio, né? Para estar onde você está, na idade que você está, e você ter consciência do perigo da vaidade e da arrogância. Então, de você ter consciência de você comentar que você deu sorte na mulher. Tipo assim, você se deixa levar pela sensibilidade feminina. Gente, mulher não tem 6 sentidos, tá? Não se iluda, mulher tem 200 sentidos. Quando eu quebrei forte, eu não ouvia a mulher. Eu achava que eu já sabia. Essa arrogância, essa prepotência, essa coisa do se achar, essa falta de humildade fez com que prevalecesse a minha vaidade. Eu dei um tiro nos 2 pés de uma vez. Eu fiquei meio manco, eu andava saltando. Olha, não importa o que você fez até hoje, copia. Olha os bons exemplos, vê onde é que você tem a sensibilidade de perceber que se deu certo para o outro, copia, traz para a sua realidade e melhora. Mas se não deu certo para o outro, por isso que eu estou contando para você as coisas que não deu certo, não dão certo para mim, e eu estou batendo papo com o Marcos, gente, isso não funciona, tá? Não importa a empresa, o modelo, o tamanho do negócio, se é uma startup que explodiu, não importa. Se cresceu rápido, o risco é maior ainda. Você precisa ouvir a sensibilidade feminina, você precisa cuidar o tempo todo da sua arrogância, da sua prepotência, porque a vaidade vem e você não consegue nem perceber a falta da humildade. E a falta da humildade é que começa a cavar o poço. Então, por experiência própria, humildade, gratidão, essas coisas, humanização, ser um ser humano simples, a simplicidade, isso fortalece qualquer patrimônio. Mas o patrimônio que eu estou falando não é o tamanho da sua empresa não, né? É o seu tamanho. Você é o maior patrimônio que você tem. E a gratidão
E a humildade livra você da vaidade, da arrogância e fortalece o patrimônio maior e mais valioso que tem, que é você. Uma atitude prática para afastar todas essas coisas ruins que você trouxe aí, Geraldo, é você sempre se policiar. Como é que está o seu ouvir? Como é que está a sua escuta, né, dos seus principais colaboradores, das pessoas-chave da empresa? Como é que está a sua escuta em relação aos seus pais, né, teu marido, a tua esposa? Pais. A gente tem que monitorar como é que está a quantidade e a qualidade do nosso ouvir. Porque se a gente ouvir as pessoas que a gente ama, é muito difícil a gente dar uns tiros no pé. Porque geralmente a mudança que você tanto precisa tá na boca das pessoas que mais te amam ou que mais te acompanham. Ou seja, seus familiares, ou seja, marido, esposa, pessoas-chave da sua empresa. Aquilo que você precisa melhorar ou aquilo que você precisa se atentar vai estar na boca das pessoas que mais te amam ou mais te acompanham. Mas se você pegar uma pessoa que não te ama tanto, que quer que você se lasque, ouça ele também. Às vezes o cara fala pra você, você é um idiota, você é um... Então, ouça. Humildade. A hora que você ouve, você fala, você acha que eu estou sendo idiota mesmo? Cara, até os inimigos você precisa ouvir. Nem Verdade. que seja para produzir anticorpos. Exato. Então, humildade, gente. Humildade faz uma diferença gigante em qualquer coisa que você se propor a fazer. Então, hoje eu procuro o tempo todo cuidar se a minha atitude está provida de humildade, se a minha ação está provida de gratidão. Então, eu começo a ter oportunidade de melhorar como ser humano. Se eu tivesse que começar tudo de novo, só para vocês terem uma ideia da importância desse nosso bate-papo, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu seguramente a primeira coisa que eu ia fazer é me preocupar em não ser arrogante e prepotente, para que a vaidade não tomasse conta. Eu ia polir, lubrificar, fortalecer o tempo todo a minha gratidão, seguido de muita humildade, executando com simplicidade. Eu ia ser um ser humano melhor. E agora, às vezes eu vejo, Geraldo, que as pessoas confundem um pouquinho o real conceito de humildade, né? As pessoas confundem humildade com pobreza. Então, se o cara prosperou, ele é bilionário ou multimilionário, ele deixou de ser humilde. Tá cheio de pobre arrogante e de rico humilde. Assim como tá cheio de rico humilde, né? E de pobre também humilde. Então, a humildade, para mim, é esse se manter ouvir, se manter no simples, se manter humano. É o que te fortalece como humano, é o novo normal. Exato. As pessoas precisam perceber o seguinte, o novo normal é ser um ser humano melhor. Então, para você ser melhor, você precisa ser mais amor, mais carinho, mais paixão pelo que faz, mais gratidão, mais conexão e união com a família, mais base, mais família, mais relacionamento de verdade com a esposa, com a mãe, com o pai. Eu, por exemplo, eu vou dar uma mentoria, a gente dá mentoria, e a hora que o cara falar pra mim assim, Geraldo, eu adoraria uma mentoria sua. Eu falo, tá bom. E eu começo a dar mentoria pra pessoa, falo, como é que tá o seu relacionamento? Meu relacionamento? Não, minha mulher é sensacional. Não. Eu tô falando dos outros relacionamentos que vêm antes da mulher. Qual? Do pai, da mãe, das tia, do irmão. Não quero nem saber desse povo. Epa! Vamos voltar lá. De onde é que você veio? Quem é que te deu vida? Então, por exemplo, eu vim aqui no Marcos. Se ele falar para mim que o Zé, ele não fala com o Zé, e que o relacionamento dele com o Zé é uma bosta, então, eu ia tentar ajudar o Marcos, tá? Porque tem alguma coisa errada. Porque não importa, cara. A primeira mentoria começa dentro de casa. Você nasceu lá. Como é que você acha que você chegou até aqui? Como é que você acha que você conseguiu sobreviver quando você nasceu? Tinha o pai e tinha a mãe lá. Não importa o que aconteceu depois, volta lá na essência. Se não é ele, você nem existia e você não dá valor para isso. Você acha que você não precisa ouvir mais, que você já sabe. Mentoria, no meu ponto de vista, uma boa mentoria para a pessoa absorver, precisa ouvir. O Marcos acabou de falar, precisa ouvir. Mas se você não estiver ouvindo nem a mãe, que é a pessoa que mais ama você na vida, por que você ouviria o pai? Por que você ouviria a mim, que você acabou de conhecer? Por isso que eu estou dizendo. É muito importante você primeiro ouvir as pessoas que te amam. Ninguém ama você mais do que a sua mãe, nem você. Então, quando você tiver com as baterias descarregadas, faça um processo de tecnologia que é mágico. Você pega o seu smartphone, digita uma mensagem dizendo, amo você, saudade de você, para a mãe. Ninguém ama você mais que ela. Pode ser para a esposa, para o filho, mas experimenta a mãe, para o pai, a mãe. E se você achar que isso é careta, que não tem nada a ver,
Mesmo assim, faça a mensagem, experimenta. E põe só assim, oi. Manda um oi para sua mãe. No dia que você acha que aquele dia foi improdutivo, que não rendeu. Depois você me conta como é que você terminou aquele dia. O poder que esse ser humano que te deu vida tem de abastecer as suas baterias e melhorar não só a sua vida, mas o seu salto. Se você tiver a grandeza e humildade de passar um oi para buscar a energia de quem te deu a vida. Você com certeza, na pior das hipóteses, a partir daquele segundo você vai se tornar um ser humano melhor. Que delícia. Meu amigo, vamos fazer um ping-pong aqui. Bora. Eu falo o tema, uma palavra, uma frase, e você responde aí com um bate-pronto, uma resposta aí curta no que vier aí no seu coração, nessa sua cabeça brilhante. Então, eu falo o tema, você traz aí, né, esse bate-volta. Vamos lá. Primeiro tema, liderança. Admiração. Por admiração. A melhor liderança que tem é quando você se torna uma pessoa admirável. Concorrência. Necessária. Sem a concorrência, você não tem por que ir buscar crescer, desenvolver, inovar. A concorrência é o combustível que faz você sair do lugar. Ela precisa existir. Vendas. Vendas. A melhor venda que tem é quando você aprende a ser o melhor produto, quando você vende a sua própria energia. E para isso acontecer, basta que você abra um sorriso. Uau, uau. Família? Base de tudo. Deus? É que dá a base. Geraldo Rufino. Um ser humano, um brasileiro apaixonado por esse país, um empreendedor da vida. Legal. E depois desse bate-pronto, eu vou te convidar aqui a gente fazer um ritual do Pode Acelerar, viu, Geraldão? Eu vou falar assim, ó, pode no meu microfone e aí você aí no seu acelerar. Pra gente levar a energia ali pros empreendedores. Mas tem que pôr energia. O ambiente é esse. Vamos dar um high five aqui. Energia. Ó, queria muito que todos vocês estivessem pertinho desse cara aqui, ó, sendo contagiados. Acredito que no dia a dia a gente contamina ou a gente contagia. As nossas palavras, elas podem abençoar ou amaldiçoar. Palavras podem ser benditas ou malditas. E os nossos comportamentos também são palavras, até porque as pessoas ouvem muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Você possa se encher de gratidão, entusiasmo, coisas boas para fazer acontecer no dia a dia, como esse grande mestre disse aqui, talvez o grande produto que você tem aí na sua estratégia de negócio não é nem o que você vende, é você mesmo. Vamos mandar um pode acelerar. Ó, 3, 2, 1, pode! Acelerar! Aê!